Muito bem, normalmente a nossa lógica aqui é fazer o seguinte, quando nós temos uma tela simples. Nós temos a tela lista, onde nós exibimos a lista de registros, né, os registros daquela tabela para o usuário, tá? Essa lista então, se o usuário ele selecionar um dos itens, nós navegamos para a janela de detalhe, e da janela de detalhe o usuário pode ir para a janela de persistência, ou pode excluir aquele item, tá? Da lista, se eu quiser incluir um item novo, eu vou direto para a página de persistência. Então eu sempre tenho essa trinca aqui, né? Lista, detalhe, persistência. Com pessoa isso não é diferente, tá? Nós temos a pessoa lista page, daí nós temos a pessoa detalhe page, mas nós também temos a pessoa persist page, tá aqui ela, tá bom? No entanto, como nós temos aqui uma tela mestre detalhe, né, nós precisamos criar aqui uma estrutura para que o usuário consiga informar os dados dos filhos dessa tela mestre, né? A estrutura que nós achamos mais viável aqui foi uma estrutura de abas, tá? O que é que nós fazemos então? Na primeira aba, nós colocamos os dados do mestre, ok? Então, na nossa primeira aba, nós vamos mostrar o pessoa persist page, tá? E nas demais abas, nós mostramos os dados dos filhos. Como é que isso fica visualmente? Eu estou aqui no pessoa detalhe page, vou pedir para editar. A primeira aba que aparece então, que nós chamamos de detalhes, são os dados do mestre, aqui são os dados de pessoa, tá? E depois é que eu venho aqui com os dados dos filhos do mestre, né? Muito bem, essa página de persistência aqui, ela é muito parecida com as demais páginas de persistência que nós criamos, em termos de estrutura de código, ok? No entanto, nós temos algumas coisas diferentes aqui nela. Primeiro, nós temos esses combos aqui, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Nós sabemos que nesse cara aqui ele está chamando uma função de callback para alterar aqui as abas. Nós já vimos isso anteriormente, né? Temos outros combos aqui, olha. Sim e não. Né? Veja que os textos estão aparecendo para a gente como sim e não, mas os dados estão sendo gravados como S e N no banco de dados, e a gente vê onde é que esse controle é feito, é lá no modelo da pessoa, que a gente faz esse controle aqui, tá? E vamos ver como é que ficou o código disso daqui, né? Voltemos aqui, pessoa persist page. Pessoa persist page é um stateful widget. Nós recebemos nela a chave do formulário e a chave do scaffold, porque a gente vai controlar isso daqui a partir da janela Py, né? A partir da pessoa page. Nós já vimos isso anteriormente também, nesse mesmo conjunto de vídeos, mas no vídeo anterior. Recebemos a pessoa, porque a pessoa ela tem que ser repassada para todos os filhos aqui, tá? Para todas as janelas filhas, nós conseguimos trabalhar com o mesmo objeto. E essa função de callback, que é para a gente fazer aquela dobradinha ali de pessoa física e pessoa jurídica, dependendo do tipo de pessoa que o usuário selecionar, tá? Ok, começamos então a construção aqui com um text form field que informa o nome da pessoa. O nome da pessoa aqui, ó, é obrigatório. A gente está chamando o getInputDecoration lá da ViewToLib, nós já vimos isso daí, como é que funciona. O validador dele, ele vai validar se esse campo ele vai informar que esse campo é obrigatório e alfanumérico, tá? Então não deixa o cara passar enquanto ele não informar um dado alfanumérico nesse campo, né? Inclusive existe um bug nesse validar obrigatório alfanumérico, né? Se você tentar colocar nomes com acentos, tente fazer isso para você ver o que vai acontecer. Informe no Trello se você conseguir solucionar, né? Qual é a solução para isso daí, tá? Como é um bug que está localizado em apenas uma função, a gente pode deixar para tratá-lo depois, tá? Já deu o toque, você certamente vai encontrar esse bug agora, tá? Então, confirma lá no Trello que você encontrou esse bug e quais são as suas ideias para solucioná-lo, tá bom? No onChange dele, ó, no onChange, nós vamos dizer que a página mestre detalhe foi alterada, tá? Por que a gente fala isso? Que a página mestre detalhe foi alterada. Porque no pessoa page aqui, ó, quando nós formos desenhar as abas, ou quando nós formos salvar, não, como vamos desenhar as abas, é isso mesmo, né?
nós vamos avisar o usuário sobre as alterações na página, tá? E esse aviso, ele é feito com base no conteúdo dessa variável. Página mestre detalhe foi alterada. Então, se isso daqui for false, ele vai retornar true, ou seja, não vai voltar nada, não vai mostrar nenhum diálogo para o usuário, né? No entanto, se ele achar um true aqui, ok, ele vai chamar o diálogo de forma alterada, aquele diálogozinho que informa, ó, você alterou alguma coisa, você vai perder os dados, tem certeza? Tá? Então, sempre que eu alterar alguma coisa dentro de pessoa, no onChange de pessoa persist page, né? No onChange de cada um desses carinhas aqui, eu vou colocar um true no página mestre detalhe foi alterada, tá bom? E quando é que eu defino esse cara para false? Quando eu desenho a tela. Deixa eu ver aqui onde é que ele está false para eu mostrar logo para você. Pessoa persist page, Ctrl C aqui, Ctrl V, aqui ó. Tá? Quando eu dou o build no pessoa page, eu informo que ele é false. Tá? Então desenhe a tela pela primeira vez, ele é false. E aí eu quero que você teste isso muito bem, porque eu falei, quando a gente desenha a tela pela primeira vez, mas o build não é chamado só pela primeira vez, né? Sempre que você chama um setState nessa página, ele chama o build, e ele vai dizer que esse cara é falso, né? Quando a gente altera de pessoa física para pessoa jurídica, ele chama uma função de callback. Essa função de callback, que está definida aqui embaixo, olha, chama um setState. Esse setState vai chamar o build. Esse build vai dizer que esse cara é falso. Então você pode ter feito várias alterações, mas se depois dessas alterações você mudar de física para jurídica, ele vai perder o controle. Então onde é que você deve deixar isso daqui mesmo, né? Então veja, temos aí um bugzinho aqui também. Será que se a gente colocar ela em init state seria melhor? Tá? Então faça esses testes e coloque seus comentários no Trello. É muito importante que você vá colocando seus comentários no Trello para nós trocarmos ideias em relação ao que você está aprendendo durante o treinamento, tá? Muito bem, voltemos então em pessoa persist page. Já entendeu para que serve esse cara aqui, né? Para verificar se algo foi alterado no formulário, tá? Daí tem o tipo de pessoa, né? Aonde ele faz a mesma coisa, olha. Ele coloca o página mestre detalhe foi alterado para true e chama aquela função de callback. Essa função de callback, ironicamente, vai converter esse cara para false, né? Então, vamos ver qual é a melhor maneira de tratarmos isso daí. Nós estamos colocando sempre as listas aqui, ó, quando é um controle de drop-down button, né? Mas nós podemos definir essas listas num arquivo em separado, como nós já fizemos com os estados. No caso dos estados, nós colocamos dentro de view-util-lib, mas podemos ter um arquivo só para isso também, com todas essas listas armazenadas dentro desse arquivo, tá? Ok, continuando então, temos o site da pessoa, é só um test form field, normal, padrão, sem validação. Temos o e-mail da pessoa, também um test form field. Detalhe, no keyboard type aqui do text form field para o e-mail, eu estou utilizando email address. E para o site estou utilizando o URL, então você pode ver uma pequena diferença em relação ao teclado no dispositivo móvel, tá? Ok. E a partir de então eu começo a utilizar os input decorators, porque aqui eu vou utilizar drop-down buttons. Já utilizei lá em cima, evidentemente, para utilizar, né, para selecionar o tipo da pessoa, se é física ou jurídica, né? E aqui eu vou ter uma série de sim e não. Sim e não para cliente, sim e não para fornecedor, sim e não para transportador e por aí vai. Né? Lembre que eu estou utilizando dois métodos lá do view-util-lib. Um para construir o input decoration e outro para construir o drop-down button, né? E aí nós ficamos com menos código aqui, pois esse código foi passado para lá, tá? Então todas as janelas de persistência vão utilizar desse expediente aqui, tá? Legal. E com isso, olha, nós concluímos a nossa janela pessoa persist page, né? Muito do que tem aqui implementado nessa janela a gente já viu anteriormente, tá? Tem algumas ideias novas, que é essa de separar o código em uma outra classe, né? Mas é muito fácil de compreender. Basta você passar o código para lá, passar alguns parâmetros para ele
e pronto, e vai funcionar de boa, tá? Por exemplo, aqui no Get Input Decoration, tá aqui ele implementado, eu pressionei F12 para vir para cá, tá? Coloca aqui o cursor em cima do código, pressiona F12 e você navega para o método. Então ele recebe lá o hint text, recebe o label text, recebe o aplica padding. Como eu já mencionei anteriormente, esses dois caras são padrões. O aplica padding vai servir para um controle que não seja um text form field. Então, para uma data, para um drop-down button, aí você utiliza o padding, tá? E o padding que é aplicado por padrão é esse aqui, olha. Um espaçozinho ali de 5 na vertical, 20 na horizontal, e visualmente os controles eles vão se parecer, né? Se nós viermos aqui, ó, você vê que o e-mail tá lá, ó. O cliente, ele é até maior o cliente aqui, né? Mas é porque dentro dele nós temos um outro controle, tá? Então, se você não aplicar aquele padding lá, ele vai ficar esquisito. Esse cliente vai ficar em cima desse sim. Quando você tentar abrir esse carinha aqui, ele vai ficar muito grande, né? Então, você pode tirar aquele padding para ver visualmente como é que ele fica, tá bom? E você pode também ir ajustando de acordo com a sua necessidade, como você achar que fica melhor para você e para o seu usuário, tá?